quantos estão felizes? Deu glória a Ele. Aleluia! Não escutei, diga de novo. A glória. Amém! Irmãos, o crente, ele tem que ser animado. Glória! Crente desanimado, olha, não presta não. Tem que ser animado. Interessante é o sábado à noite, onde muitos trabalharam durante o dia, durante toda a semana, e o sábado à noite é um dia de descanso, para você descansar, mas a gente passa por tudo isso e vem adorar o nome de Jesus. É porque arde no coração, que faz arder no coração nosso, é o Espírito Santo do Senhor. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, e o verso 13, passagem muito conhecida da Igreja do Senhor, a qual fala sobre dois discípulos. No caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, o verso 13 por diante, que diz assim: e eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Amém? Amém. Meus irmãos, é uma passagem bastante conhecida dos irmãos, a qual fala sobre estes dois discípulos e estava no caminho, mesmo até um pouco atordoado das notícias que estava decorrendo em meio a situações, estava o assunto maior, o assunto era Jesus. Glória! E a Bíblia diz, irmãos, que no capítulo 24 fala sobre as mulheres, Maria, a qual foram ali ver o sepulcro do Mestre, e com ela saiu a notícia que o anjo dara a ela que o Mestre tinha ressuscitado como ele havia dito. Glória a Deus. Porque o nosso Deus, irmãos, ele é fiel. Aleluia! Para cumprir a sua palavra. Eu e você pode até falhar de alguma forma, mas o Senhor, ele é especialista em cumprir aquilo que ele promete para a sua vida. Mas ele falou já faz uns anos, uns meses, uns dias, não importa. Se ele falou, pode ficar tranquilo, pode descansar, aleluia, porque ele é fiel para cumprir com a sua promessa, com a sua palavra. E aqui, irmãos, não foi diferente. Ele cumpriu com a palavra a qual ele deu aos seus discípulos, dizendo que iria ressuscitar. E aquelas mulheres, irmãos, foi as primeiras ali a avistar o sepulcro, o Mestre olhando ali, vendo, e com ela saiu a notícia ali através daquele anjo, a qual dizendo ali a ela que o Mestre tinha ressuscitado. E no versículo 8 ele diz assim: lembraram-se das suas palavras. Perceba, irmãos, que uma coisa é você ouvir e
outra coisa você escutar e guardar no nosso coração. Aquelas mulheres, irmão, guardou no coração as palavras do Mestre. E quando o anjo só precisou falar alguma coisa no sentido que ela saberia, automaticamente veio no seu coração as palavras que o Mestre falou a elas e a todos os seus discípulos. Então ela sai ali com uma boas novas, com uma notícia em dizer que o Mestre ressuscitou. Aleluia. Você serve, irmãos, ao Deus vivo. Você serve ao Deus que quando você está aqui, Ele está pelejando por você lá do outro lado. Você serve ao Deus que quando você está aqui dizendo que a causa está impossível, que não tem mais jeito na visão humana, aí Ele diz assim: agora eu entro e faço do meu jeito, porque do meu jeito, aleluia, é muito melhor de eu fazer, aleluia. É mesmo assim, Jesus. Fala, papai. E quando você está aqui, irmãos, o adversário está por aí batendo cabeça, tentando arrumar alguma coisa, né, para lhe entristecer, aleluia. Mas quando tu sair daqui, tu já vai sair daqui brindado, aleluia. Brindado, é com a espada, aleluia, é com lança, aleluia. Oh, aleluia, é com capacete, é com coraça, oh, é com cinto, é com tudo, aleluia, porque é o céu, aleluia, está aqui brindando nesta noite, dizendo: eu pego na tua mão, aleluia. Fica tranquilo nesta noite, fica tranquila, porque o Senhor controla e tem, aleluia, o controle nas suas mãos, é o Senhor que controla. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. E aqueles homens, irmãos, estavam ali à beira deste caminho, indo para Emaús, ou seja, dava uma distância de Jerusalém em 70 estádios, ou seja, uma distância de quilômetros, dava 12 quilômetros de distância. Era como se nós vamos calcular em mente, daria daqui para Pombos, ou seja, a distância que ele caminharia para chegar a essa aldeia com o nome de Emaús. Mas ele não sabia que neste caminho, neste trajeto, iria encontrar um homem, iria encontrar a notícia do seu lado, iria encontrar, irmãos, a pessoa que ele estava, aleluia, batendo cabeça, conversando entre si, sem saber o que estava acontecendo, sem entender alguma coisa, sem entender nada. Mas o Senhor, Ele chega, irmão, e chega para esclarecer o negócio. Aquilo que está oculto, Ele traz a transparência, porque Ele é fiel para fazer o impossível. Enquanto o homem pode até tentar esconder algo, aleluia, ou a mulher, o Senhor mostra a transparência, feito mostrou aqui esses homens, dizendo a eles que eles eram tardos no coração, que eles eram honestos, ou seja, que eles não precisavam ir do encontro maior com o céu. E a Bíblia diz no versículo de número 14, iam falando entre si, ou seja, eles iam conversando sobre este acontecido. E a Bíblia diz: e aconteceu o quê? Indo eles falando entre si, perguntas um ao outro, falando e pergunta um ao outro. O mesmo Jesus se aproximou e ia com ele. Oh, irmãos, que companhia agradável, e nós passearmos com ele. Glória! É Jesus. Aleluia! Às vezes a gente tem aquele amigo que a gente gosta de passear com ele, né? Mas não se compara, não se comparará com a presença do eterno Deus. Este homem aqui, irmãos, estava bem acompanhado, né? Bem acompanhado, e a Bíblia diz que Jesus se aproxima
E no versículo de número 16: mas os olhos dele estavam com que fechados, para que não conhecesse. Perceba, irmãos, que o Senhor permitiu que os olhos daqueles discípulos permanecessem fechados no espiritual, Glória a Deus. para que ele não conhecesse o Mestre. Por quê? Porque no caminho varia, ou melhor dizendo, no caminho traria para eles um discipulado. E não era um professor humano que traria para ele um discipulado, seria o próprio Mestre. Aleluia! Queria discipular ele. O Senhor discipulando aqueles dois homens, a qual estava confuso, sem, tantas palavras, tanta interrogação eles tinham entre si. Perceba aqui no versículo de número 17, diz assim: e eles disseram: que palavras são essas caminhando para cá entre vós? Jesus fala: e vós, porque estáis tristes. Perceba, irmãos, que Jesus é muito educado. E para Jesus para entrar na conversa, Jesus precisava de falar alguma coisa, Aí Jesus olha para ele e diz assim: tu estás triste, o que é que está acontecendo? Um deles salta e diz assim: não estás sabendo o acontecido, o que aconteceu? Tu és peregrino aqui, aleluia. Tu és peregrino que não estás sabendo o que está acontecendo. Aí ele diz assim: em Jerusalém, sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E ele lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, o que foi um profeta poderoso em obra e palavras diante de Deus e de todo o povo. Perceba, irmãos, que ele diz que é Jesus, e Jesus está lá só ouvindo. Jesus, irmãos, é muito humilde. Jesus, irmão, de modo algum ele se identificou que era ele, nesse texto. Ele não falou nada, ele só ficou escutando aqueles homens falar, meu presbítero. Ele ficou esperando alguma coisa daqueles homens, mas quando ele começa a falar e dizendo que aleluia, Jesus, o Nazareno, ao qual é um profeta muito grande, poderoso em obras e em palavras, trazendo ali Jesus ali para a conversa, e ele diz assim: e com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Perceba, irmãos, que ele tinha conhecimento em algumas coisas, sobre Jesus. Ele sabia que Jesus ia remir Israel, mas ele achava, como muitos acharam, que Jesus viria como Davi, para guerrear, para lutar ali de forma humana contra os judeus. Mas o reino dos céus, o reino de Cristo, foi diferente do que eles estavam pensando. Glória! Então, irmãos, eles acharam que seria dessa forma. Ou seja, eles hoje, aqui no texto, eles falou que achou, esperava que seria este Jesus que iria remir Israel, ou seja, iria libertar Israel do jugo romano. Mas como nada disso aconteceu, eles acharam, ficaram pasmos com uma notícia, mas não estava ali, irmãos, com aquela certeza que o Senhor era realmente aquele que iria render a Israel. Aí diz assim: e no terceiro dia, e hoje é o terceiro dia desde
desde que essas coisas aconteceram. E verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Ou seja, estava falando das mulheres que foram ao sepulcro de Maria Madalena. Ou seja, irmãos, a notícia já estava avassaladora, já estava muito grande, falando ali sobre Jesus. Perceba que ele também já estava levando para Emaús esta notícia desta mulher também que viu que o Senhor tinha ressuscitado, mas mesmo assim no seu coração ainda precisava de alguma coisa da parte do Senhor. E ele diz assim: e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjo. Eu dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam se assim como as mulheres havia dito, porém não viram. Perceba agora, irmãos, que Jesus, aleluia, deixa ele se expressar bastante. E quando Jesus espera agora a vez do mestre falar, e aí Jesus olha para ele no versículo 25, e Jesus diz assim: e ele disse, ó nécio e tardo de coração. Que palavra, irmãos! Perceba a palavra que Jesus dá àqueles dois homens, aqueles dois discípulos, aqueles dois aprendizes, né? Ó nécio, ele está dizendo: tu estás desprovido, tu és desprovido. Jesus está dizendo a ele que ele precisava cada vez mais se aproximar do mestre, porque ele sabia da informação, mas não tinha a essência do mestre na sua vida. Aí Jesus olha para ele e diz assim: desprovido, ou melhor dizendo, honesto e tardo de coração. Quando Jesus fala para ele tardo de coração, Jesus está dizendo a ele: tu és um preguiçoso. Quem sabe, irmão, Jesus está dizendo a ele: tudo isso que aconteceu comigo está escrito. E perceba que você vai ver nos versículos adiante que esses discípulos andavam com a palavra. Eles começavam a conversar e falavam da palavra, ou seja, eles tinham conhecimento, aleluia, do Jesus que eles esperavam, do Messias, né? Mas porém, eles estavam numa decadência espiritual muito grande, a qual o próprio mestre fala que eles estão preguiçosos em buscar a sua presença, que eles estão preguiçosos de buscar ali a sua palavra. Aí diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus faz aí a ele essa pergunta. Aí Jesus explica no versículo de número 27: e começaram por Moisés, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram-lhe o que deles se achavam em todas as Escrituras. Perceba que agora Jesus é mostrando aqueles dois discípulos que estava escrito na palavra que era necessário acontecer. Porque se eles tivessem, irmãos, orado, ou melhor dizendo, lido ali aquela Torá com diligência, ele saberia tudo isso que estava ali, que iria acontecer com o mestre. Mas eles, irmãos, não deram conta
Jesus, né, olha para eles assim: e chegaram à aldeia para onde ia, e ele se fez com que ia mais longe, e eles o constrangeram. Perceba que durante todo o caminho o Senhor foi conversando com os discípulos. E o que me traz a entender neste texto é que o Senhor ainda marca encontro do crente no caminho, aleluia. Para quê, irmãos? Aleluia. Para discipular ele e mostrar a ele que ele é, aleluia, a salvação da sua vida, que ele é a prioridade da sua vida, que ele tem que não estar nesse, aleluia, nem dado de coração para com o Senhor, tem que estar, aleluia, com o coração aberto, com o coração ali, aleluia, contrito ao Senhor Jesus. Aleluia. Foi o discipulado, né, mais curto que já teve, mas foi um discipulado mais edificante que os discípulos poderiam receber naquela hora, porque o céu, irmãos, entrou em ação pela vida daqueles dois discípulos. Agora imagine o céu entrando em ação por tua vida, por tua causa, e não é difícil, porque ele entra para fazer a mudança. Aí ele fala no versículo de número 29: e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco. Esse o constranger é chamar, irmãos, e ele chamou mais de uma vez. E a gente só chama, missionária Ruth, alguém para entrar dentro da nossa casa é quando a pessoa, né, nos traz ali uma paz. Porque a gente não vai trazer uma pessoa sabendo que uma pessoa é atribulada de espírito para dentro do nosso lar. Ou seja, quando aqueles homens estavam caminhando com Jesus, eles estavam sentindo, aleluia, algo diferente. Porque tem pessoas, irmãos, que na conversa nos traz uma paz, nos traz uma tranquilidade, nos traz ali um sossego, aleluia. E Jesus, irmãos, era desse tipo, aleluia. Chegava e mudava o ambiente, aquilo que estava com dúvida no coração daqueles homens, na palavra o Senhor foi tirando toda a dúvida, aleluia. E nesta noite o Senhor fala por meio desta palavra: é tempo de eu e você tirar a dúvida, porque quando você tira a dúvida, o Senhor trabalha, aleluia, do jeito dele. Irmãos, quando, irmãos, temos dúvida, atrapalhamos o chamado de Deus na nossa vida. Perceba que muitas caminhadas de profetas ali, né, tiveram dúvidas, e as dúvidas ali causam um distanciamento da palavra, causam um distanciamento da essência do Senhor Jesus. Glória. Aí a Bíblia diz, irmãos, que ele os constrangeram, aleluia, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia, e entrou para ficar com ele, aleluia. Glória. Ai, irmão, no caminho tem discipulado, visita de Deus, e ainda tem Deus, aleluia, entrando dentro do teu lar, e entrando dentro até do armário, e pegando o pão e partindo o pão e dizendo: aqui é a fartura, porque quando eu estou, aleluia, a fartura. Quando o Senhor está, irmãos, há fartura, aleluia. Glória. E ele diz assim no versículo de número 30. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos,
Perceba, irmãos, que há um sinal. Aqui houve um sinal de Deus, de Jesus na vida daqueles discípulos. Aqueles discípulos, irmãos, já estavam ali acostumados de ver Jesus partindo o pão. Porque imediatamente quando Jesus parte o pão, eles reconhecem o Mestre. Glória! Porque a linguagem do céu é diferente da terra. Glória! A linguagem do céu, irmão, é diferente da terra. Aleluia! A Bíblia diz assim, no versículo de número, novamente 30, ele partiu a mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu, abrindo-lhes então os olhos, e os conheceram, e ele desapareceu. Ou seja, o Senhor só queria aquele particular com aqueles discípulos. Porque o Senhor, irmãos, é Deus de particular na terra dos irmãos. Perceba que quando o Senhor parte o pão e eles reconhecem, a Bíblia diz que ele automaticamente desaparece. Aí no versículo de número 32, ele diz assim: e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as Escrituras? Glória a Deus! Glória seja dada ao nome de Jesus. Perceba, irmãos, que quando Jesus está falando ao ardor, no coração, e a Bíblia diz aqui que os discípulos declararam isso, a alegria no coração. A forma dele falar arder, no significado, significa o fogo aceso. Aleluia. É Jesus falando, o fogo acendendo, aleluia. É Jesus falando com ele no meio do caminho, o fogo acendendo, aleluia. Isso demonstra para mim e para você uma restauração espiritual que o céu fez através, aleluia, do Senhor na vida daqueles discípulos. Jesus falando e ardendo no seu coração a palavra, porque a palavra traz este mover, o ardor, a alegria na alma. E no versículo 33 assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais dizia: ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Perceba, irmãos, que quando Jesus saiu de Emaús, foi direto onde estavam os 11. E a Bíblia nos diz, nos mostra que ele apareceu a Simão. Ou seja, o Senhor sai do discipulado e vai bater um papo com um dos líderes, da igreja primitiva. Glória a Deus. O Senhor, irmãos, é organizado. O Senhor, aleluia, ele faz de uma forma que eu e você, aleluia, não compreenderemos. O versículo 35 vai encerrar diz assim: e eles lhe contaram o que aconteceu no caminho. Agora imagine, irmãos, os discípulos ouvindo esta palavra, que na verdade não eram mais discípulos, era apóstolo. Os discípulos, os dois aqui, mas que estavam ouvindo o apóstolo, ou seja, é aquele agora que é enviado. O apóstolo significa o enviado, a qual eles foram enviados, por Jesus para pregar as boas novas, para pregar o evangelho. E os discípulos falando ali aos apóstolos, dizendo como foi que aconteceu. Irmãos, é muito bom Jesus no caminho,
porque vai trazendo para mim e para você experiência. Glória a Deus. E a experiência de Jesus é maravilhosa. Aleluia. A experiência que temos, aleluia, no céu é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Aí no versículo 35 ele diz assim: eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Glória a Deus. Amém? Deus, o Senhor Jesus, Glória. tem os seus sinais para falar comigo e falar com você. Amém? Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Você vai ser, ou já está sendo, discipulado no caminho com Jesus. Glória a Deus. Porque não há professor melhor do que o dono do céu para nos ensinar. Glória. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.